tudo bem com vocês? Estamos começando agora uma aula de arte sobre parâmetros do som, tá? No livro Arte e Interação, capítulo 1, página 41. Vejam lá, abram lá e comecem a observar isso, tá? Nós vamos falar sobre os 4 parâmetros do som: a intensidade, a duração, a altura e o timbre. A seguir, vamos apresentar cada um desses parâmetros, que serão acompanhados de audição de faixas no CD de áudio. Além de ouvir as faixas para desenvolver a percepção sonora, você fará atividades. Primeiro parâmetro: intensidade. Pela intensidade, os sons classificam-se como fortes ou fracos, e às vezes como altos ou baixos. Outro termo usado em associação à intensidade é volume. A intensidade se refere à quantidade de energia das ondas de som e é medida em decibéis. É o primeiro parâmetro claramente percebido porque é ele que permite ouvir os sons. Sem potência suficiente, ou em lugares com muita poluição sonora, alguns sons podem ser despercebidos, ignorados. Agora, nós vamos ouvir um exemplo de intensidade. Som forte e som fraco. Escutem. Ao ouvir esses sons, vocês conseguem distinguir o que é forte e o que é fraco? Então, sobre duração. É o segundo parâmetro de som. Pela duração, os sons classificam-se em curtos ou longos. A duração se refere ao tempo de percepção de cada som. Ela é medida geralmente em segundos. Em caso de sons muito curtos, em milissegundos. 1 segundo dividido por 1000. Nos sons muito longos, quase constantes, eles são anulados por nossa audição. É o caso do ar-condicionado, ventoinhas de computadores, etc. Em muitos casos, as pessoas só percebem que esses sons estavam funcionando quando eles são desligados. Ouçam um breve exemplo de duração de som. Altura. Pela altura, os sons classificam-se em agudos ou graves. Essa percepção se dá pelo que em física é chamado de frequência das ondas sonoras, a qual é medida em hertz, tá? E o ser humano tem o potencial de ouvir sons, em média, de 20 Hz a 20.000 Hz, que a gente chama de 20 kHz. Uma flauta tem um som mais agudo do que um contrabaixo. A altura é o parâmetro que define as notas musicais. Quando se afina um instrumento, o que se corrige é a altura. O timbre. O timbre diz respeito à qualidade do som, às vezes chamada metaforicamente de cor do som.
É o parâmetro que apresenta maior dificuldade de definição, porque não existe uma maneira exata de medi-lo. Está ligado aos outros parâmetros diretamente. É fundamental para o reconhecimento das fontes sonoras. O timbre é o que dá um caráter único e particular a cada som. É a característica que nos faz reconhecer a voz de alguém ou o som de diferentes instrumentos musicais. Tente ouvir esses sons, 3 sons, e reconhecer o timbre de cada instrumento musical. Agora uma curiosidade sobre o piano. O piano foi inventado por volta de 1700. Embora haja divergências sobre seu nome original, ao que sabe, o primeiro nome que lhe foi atribuído é pianoforte, devido à sua capacidade de modificar a intensidade do som. Piano e forte em italiano significam, respectivamente, fraco e forte. Isso porque o instrumento de teclado mais comum naquele tempo era o cravo, bastante limitado nessa capacidade. Posteriormente, o nome pianoforte foi encurtado para piano. O teclado extenso, com muitas alturas, notas, a possibilidade de criar nuances de intensidade pela força do toque e de modificar a duração dos sons pela utilização do pedal o transformaram no instrumento preferido de teclado até o século XX. Ouça essa música da faixa 18 do CD com um trecho da música O Velho Castelo.